Olá, meus queridos. Bem, nós vamos falar agora sobre o capítulo 8, que está na página 50, que vai falar sobre a Reforma Protestante, sobre Calvinismo e sobre a Contra-Reforma. Bem, no outro capítulo 7 a gente viu também um assunto bem parecido com esse, né? Mas agora a gente vai tentar entender mais ou menos o que foi essa Reforma Protestante, como se deu. A Reforma Protestante já nada mais é, como ela se diz, um protesto sobre reformas, né? Eu quero que reforme, reformule o que eu estou protestando. Pois bem, Martinho Lutero criou as 95 teses porque ele acreditava que a linha que o catolicismo estava seguindo não estava conduzido juntamente com o pensamento bíblico, com aquilo que estava na Bíblia, né? Ele gostaria que a Igreja Católica reformulasse, desse direito a outras pessoas de ter contato com a Bíblia. A Igreja Católica não reconhecia a Bíblia nesse período, então ela criou um sistema de divindade, de manifesto, de busca, de adoração, que não condizia com a Bíblia. Ele era contra as vendas de indulgência. Indulgência que era? Um pedacinho lá da cruz, né, que Jesus carregou, uma mancha num lençol que foi tirado lá de quando Jesus morreu, e essas coisas eles vendiam para as pessoas, e também eles eram contra o enriquecimento. Na verdade, também é uma forma bem hipócrita de conduzir, sendo que a própria igreja continha muitas terras na época do feudalismo. Ela foi uma das que ganhou muitas terras no acordo com a igreja, né? Porém, os fiéis, os mais pobres, que trabalhavam, enriqueciam, então ela não gostava, ela não queria que isso acontecesse dessa forma, ela condenava então essa prática do enriquecimento, né? E Martinho Lutero não, ele vinha contra tudo isso, ele vinha contra esse celibato, vinha contra não poder as pessoas então ter conhecimento da Bíblia. O Martinho Lutero também era contra, no caso, a pregação dos cultos, então, ser feito em latim, porque daí o povo não entendia nada, sabia que era uma coisa santa, porém não entendia o que estava falando, né? Porque a língua falada naquele momento era só o latim. Naquela época, Martinho Lutero, sendo alemão, isso aconteceu também na Alemanha, esse protesto, pelo fato dele ser de lá, ele foi contra aos pensamentos da igreja. Ele foi o cara que disse: olha, eu não quero deixar de ser católico, porém eu quero que haja umas mudanças, porque isso aqui está errado, não é isso aqui que está escrito na Bíblia. Eu estudei a Bíblia e isso aqui não está certo, a gente está fazendo errado. E a única coisa que ele realmente reconheceu foi a Eucaristia, né, que está na Bíblia. E ele queria então que o povo tivesse acesso, que a tradução da Bíblia fosse feita para que o povo pudesse ter alcance, esse tipo de leitura, esse tipo de entendimento, porque o iluminismo já estava aí, as pessoas já tinham mais entendimento de pensamento, o liberalismo de escolher. Só que a igreja, ainda, apesar de ainda estar nessa ponte de divisão, de rompimento com o rei Henrique, né, o rompimento da Igreja Católica com os seus reis absolutos, ela ainda, dentro do seu próprio monastério, ali dentro da sua própria divisão, ela ainda queria conduzir as coisas segundo o molde dela. Então ela não queria abrir mão dessas coisas. E Martinho Lutero foi revolucionário, ele foi contra esses pensamentos da igreja, por isso se fala Reforma Protestante, por causa de Martinho Lutero. Pois bem, o calvinismo, o que era o calvinismo? Calvinismo era, quem criou o calvinismo, se deu o nome de calvinismo por causa de João Calvino. João Calvino era um francês que ele ouviu falar lá na França sobre esses ideais de Martinho Lutero, né? Quem era ele, por que ele estava fazendo, como que estava procedendo. Então tudo isso ficou muito conhecido. Nossa, quem é esse homem que se diz católico e vai contra os dizeres da igreja? Então temos que estudar, pesquisar. E ele era um professor entendido desse assunto das religiões, e ele foi a fundo estudar então o porquê, né, desses ideais de Martinho Lutero. E ele então, ao entender de tanto estudo e pesquisa, ele começou então a entender e começou a propagar uma nova forma de evangelismo. Ele se tornou também um evangelista, se tornou então um missionário de uma nova reforma também. Ele se tornou um reformador protestante. Então, só que a diferença de Calvino era o seguinte: Calvino pregava